Eu vou compartilhar com vocês hoje uma palestra que conta a história de Sri Aurobindo, o grande mestre do Yoga Integral, e também de Miral Fassa, sua companheira espiritual. Eu vou, primeiramente, trazer um contexto sobre qual é a história de vida de Sri Aurobindo, e depois eu vou, paralelamente, trazer uma história também sobre Miral Fassa, sua companheira espiritual, para que a gente consiga, da metade para o final dessa palestra, desvendar juntos qual é o significado profundo de yoga integral. Tudo bem? E como pano de fundo de toda essa história, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho de imaginação para compor o cenário dessa história que vai ser contada aqui. Se Sri Aurobindo estaria fazendo hoje 151 anos, isso significa que Sri Aurobindo nasceu em 1872. E Sri Aurobindo nasceu em Calcutá, a então capital do Império Britânico na Índia, já que naquele período a Índia estava sendo colonizada pelo maior império do planeta, que era a Inglaterra. Então imagina como que era esse cenário indiano e o cenário do mundo no momento em que Sri Aurobindo nasceu. Sri Aurobindo nasce numa família de classe média alta. O seu pai era um médico. E naquele momento histórico, 1872, um indiano ser médico na Índia era algo raríssimo. E o pai de Sri Aurobindo teve esse grande privilégio. O pai dele estudou na Inglaterra, medicina, voltou para a Índia, casado com uma indiana, e então teve os seus filhos. Sri Aurobindo tinha mais 2 irmãos. E o pai de Sri Aurobindo, com uma mentalidade que foi criada e educada na Inglaterra, ele não queria que os filhos tivessem contato com a formação educacional da Índia, que para ele era uma formação educacional inferior. O pai de Sri Aurobindo tinha o desejo de que seus filhos fossem também educados na Inglaterra. Então, por esse motivo, o pai de Sri Aurobindo envia os seus 3 filhos para a Inglaterra. Quando Sri Aurobindo tem 6 anos de idade, ele é enviado com os 2 irmãos para morar, estudar e ser criado na Inglaterra, com ordem expressa do pai para as pessoas que cuidarão de Sri Aurobindo e dos 2 irmãos, ordem expressa para que nenhum deles tivesse contato com nada que viesse da cultura indiana. Para ele, a cultura do colonizador, ou seja, da Inglaterra, era superior à cultura indiana, que era muito supersticiosa, era muito espiritualizada, e para aquele mundo moderno, mercantil, capitalista, a melhor criação para os seus filhos era uma visão de mundo ocidental. Então, quando Sri Aurobindo, com 6 anos de idade, apenas 6 anos de idade, chega na Inglaterra, um outro país, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, ele se encontra praticamente em um outro planeta, ainda criança, ainda na primeira infância. Então, imagina essa cena. Você enviar seus 3 filhos, logo na primeira infância, para um país com hábitos, costumes, línguas completamente diferentes. E é lá que Sri Aurobindo se encontra. Com 6 anos de idade, ele vai morar em Manchester, junto com os 2 irmãos, e quem cuida de Sri Aurobindo é um pastor, amigo do pai de Sri Aurobindo, que se compromete a educar o filho, a educar, a dar comida, a levar para a escola e evitar qualquer contato com qualquer amigo, com qualquer influência que tenha origem indiana. Sri Aurobindo, quando chega na escola, logo no início, ele começa a demonstrar uma facilidade muito grande com a língua. Ele aprende de forma muito rápida a língua inglesa e também aprende a língua francesa. Quando ele tem próximo ali de 9, 10 anos de idade, ele já está fluente, por incrível que pareça, em latim. Ele passa a escrever poesias em latim. Com 11 anos de idade, ele passa a ganhar concursos de poesia em latim. E os professores, todos deslumbrados com o talento do menino, um menino com um intelecto muito avançado, os professores passam a ensinar para ele também o grego. Então, logo ali no início da puberdade e adolescência, Sri Aurobindo já está falando inglês, já fala francês, já tem noção de italiano, porque ele lia os clássicos italianos, por exemplo, Dante Alighieri, ele gostava de desvendar esses livros na língua original. Então, para além de inglês, francês e italiano, ele já sabe escrever, ler, se comunicar em latim e grego também. Aquele jovem poliglota desde o início, desde a infância, ganha uma bolsa de estudos em Londres. Então, Sri Aurobindo e os irmãos se mudam de Manchester para Londres. Em Londres,
Ele vai estudar no St. Paul College, através de uma bolsa de estudos, e também se destaca. Começa a ganhar novamente os concursos de poesia em latim, em grego, e quando ele chega na sua adolescência, 17, 18 anos de idade, ele ganha uma bolsa de estudos para estudar em Cambridge. Então ele vai fazer a graduação dele num curso que é o equivalente aqui no Brasil para um curso de letras. Ele estuda literatura, se aprofunda, estuda todos os clássicos europeus, então ele se torna um jovem com uma educação completamente europeia. Ele esquece a sua língua materna, ele não lembra mais a língua que ele falava quando ele era criança, e ele passa a ter tanto reconhecimento de professores, reitores de universidades, que ele passa a ser indicado para trabalhar em cargos públicos na administração inglesa na colônia indiana. Ele vai chamar a atenção de um Maharaja, como é chamado em sânscrito. Maharaja é um governador, é alguém que ganhou um território na colônia e ele, obviamente, obtém seus privilégios para poder cuidar desse território. Esse governador, esse Maharaja de um estado chamado Baroda, vai contratar Shri Aurobindo para trabalhar com ele. Ele estava procurando um jovem inteligente, com uma educação ocidental, uma educação inglesa, que fosse indiano, e encontra Shri Aurobindo. Shri Aurobindo, então, nessa altura do campeonato, ele já está com seus 20 anos de idade. E ele se percebe com 20 anos de idade como um ser humano que é, digamos assim, órfão de pátria. Por quê? Ele saiu da grande mãe índia, foi tirado dos braços da grande mãe índia, sua pátria, sua terra-mãe, com 6 anos de idade. Ele não lembra mais a sua língua, o seu idioma, e ele aprendeu inglês, mas não é sua língua materna, com a qual ele tem naturalidade para falar, naturalidade de alma, né? Então ele sente uma vontade de voltar para a Índia. Junto com essa oportunidade de trabalho, se une o útil ao agradável, então Shri Aurobindo anuncia para a família que voltará para a Índia depois de 14 anos, vivendo na Inglaterra. Só que aqui acontece um incidente. Shri Aurobindo comunica à família que ele está voltando para a Índia, e nesse intermédio, um navio naufraga próximo da costa de Portugal, quando estava fazendo seu caminho para voltar para a Índia. E o pai de Shri Aurobindo acreditava que ele, Shri Aurobindo e os 2 irmãos, estavam nesse navio. Então o pai morre de tristeza. Shri Aurobindo agora não tem mais o seu pai, porque morreu achando que os 3 filhos estavam no navio que naufragou. Isso aconteceu em novembro de 1892, Shri Aurobindo com 20 anos de idade. Shri Aurobindo fica sabendo, meses depois que o pai morreu. Então, no início de 1893, Shri Aurobindo volta para a Índia. E quando Shri Aurobindo pisa no território indiano, após uma longa viagem de navio, que desembarca em Bombaim, ou Mumbai, a maior cidade do planeta atualmente, Shri Aurobindo, quando coloca os pés na Índia, ele descreve, nas suas notas autobiográficas, que ele teve uma experiência espiritual no momento em que ele desembarcou. Ele experimentou aquilo que os yogis chamam de nirvana, ou samadhi. Ele permaneceu no estado de consciência muito sutil, que é aquilo que os yogis chamam de iluminação, despertar, êxtase. E nesse estado de consciência ele permaneceu durante vários meses, espontaneamente. Porém, quando ele pisa na Índia, com 20 anos de idade, o que é que ele encontra? Então imagina aqui comigo, faz uma viagem no tempo e imagina o seguinte, imagina o cenário, 1893. O que você aprendeu lá na escola que estava acontecendo no mundo nesse período? 1893. Só para refrescar a cabeça de vocês, olha só. A Europa está toda dividida e os países europeus estão numa picuinha competitiva, brigando entre si, disputando entre si a propriedade de alguns territórios. Por exemplo, em 1885, quando Shri Aurobindo ainda estava na Inglaterra, aconteceu uma reunião importantíssima que foi sediada em Berlim, chamada Conferência de Berlim, onde 15 governantes de 15 países europeus se reuniram lá na capital da Alemanha. Para quê? Para conversar
sobre um tema importantíssimo para eles, que era a partilha da África. Ou seja, os governantes europeus organizaram entre si uma partilha da África. Cada território africano, como se fosse um pedacinho de pizza, ficaria como propriedade de um país europeu. Isso se chama colonização. Se apropriar dos recursos naturais de um outro território, para que todos esses recursos naturais se transformem em mercadoria e eu possa lucrar com essa mercadoria, a custas, obviamente, da exploração do próximo e de várias mortes. É isso que estava acontecendo no mundo nesse momento da história, né? Assim como aconteceu aqui nas Américas lá por volta de 1500, aconteceu na África nesse período, 1800, chegando próximo dos 1900. Porém, não aconteceu apenas na África, aconteceu também na Ásia. Vários países asiáticos também foram partilhados entre os países europeus. E a Índia, pedacinho de pizza, chamado Índia, ficou com quem? Com a Inglaterra. Então, no momento em que Sri Aurobindo pisa na Inglaterra, os primeiros relatos que ele escreve são os seguintes: a Índia está mergulhada em profunda miséria e ignorância. Então, qual é o sentimento de Sri Aurobindo? Ele estava feliz por poder voltar à sua pátria-mãe, por poder encontrar os seus familiares, por poder respirar a atmosfera de onde ele nasceu, de onde ele veio para o mundo. No entanto, ele encontra um país completamente explorado e miserável por conta de uma competição entre países europeus para ver quem vai dominar mais os países asiáticos e africanos, explorar mais para poder lucrar mais, mesmo que tenha a exploração de toda a população local. Então, esse sentimento, essa visão, essa vivência que Sri Aurobindo experimenta quando ele volta para a Índia, faz com que surja nele um sentimento nacionalista. Sri Aurobindo, ele volta para trabalhar com quem? Com o governador do estado de Baroda. Então, Sri Aurobindo se torna ghostwriter, escritor fantasma. Sri Aurobindo é quem escreve os livros, as declarações, os relatórios, os discursos do governador indiano que cuida do estado de Baroda. Ele começa a entrar em contato com o funcionamento de toda a máquina de exploração do Império Britânico na Índia. Ele passa a conhecer todos os detalhes. Paralelamente, ele passa a trabalhar na Universidade de Baroda, sendo professor de inglês e professor de francês. Mas aos poucos, conforme ele vai tomando mais contato com a exploração, com a miséria, com o sofrimento, com a desigualdade, com a injustiça, vai surgindo nele um sentimento de revolta. Então imaginem só, Sri Aurobindo, criado durante 14 anos na Inglaterra, reconhecido como um super-humano, como um ser humano com um intelecto muitíssimo avançado, superdotadas capacidades intelectuais, poliglota, inteligentíssimo, num país miserável. Será que ele vai ter pouco destaque ou muito destaque? Ele vai ter muito destaque. Ele vai ter um poder de influência grandíssimo. E ele, aos poucos, vai começar a participar dos movimentos de independência da Índia. Sri Aurobindo, muitíssimo antes, décadas antes de Mahatma Gandhi, se torna um dos principais líderes do movimento nacionalista de independência da Índia. Então, vai chegar um momento crucial no período de vida dele, que é 1907. 1907, ele já está ali com seus 35 anos de idade. Passou 14 anos na Inglaterra e passou 14 anos trabalhando com o governador de Baroda, percebendo como funciona a máquina da exploração. O curioso é, durante os 14 anos na Inglaterra, ele apenas estudou as obras clássicas europeias, ocidentais. Quando ele chegou na Índia, durante os 14 anos em Baroda, ele passa a estudar todas as escrituras sagradas indianas. Ele passa a estudar os Vedas, ele passa a estudar a Mahabharata, Ramayana, Upanishads, e passa a também estudar o sânscrito, o hindi, o bengali e mais algumas outras línguas que são faladas na Índia. São faladas várias línguas na Índia. Então, após esses 14 anos em Baroda, ele com 35 anos de idade, ele se encontra preparadíssimo para se dedicar ao movimento de independência da Índia, de uma forma intelectual muito avançada. Qual era a forma pela qual ele participava do movimento de independência? Ele articulava
ele influenciava toda a população, ele esclarecia toda a população sobre os detalhes de como funcionava a máquina de exploração. Então, ele fazia discursos para um público grandíssimo. Ele escrevia para revistas semanais, escrevia para jornais, e tudo que ele escrevia tinha um alcance absurdo em todo o território indiano, por conta da facilidade de escrita. E todo o que ele falava nas manifestações, nas palestras, também tinha um alcance grandíssimo. Quando ele parava para falar, a população inteira ficava em silêncio. Ele era capaz de chegar num tumulto, numa manifestação totalmente caótica, com milhares de pessoas, e quando ele começava a falar, as pessoas ficavam em silêncio apenas para escutar o que Sri Aurobindo tinha para falar. Ou seja, um poder muito grande de influência, de persuasão. E logo, logo, o que aconteceu? Obviamente, quem passou a não gostar da presença de Sri Aurobindo? O Império Britânico. O Império Britânico, em 1905, divide o estado da Bengala, onde está Calcutá, que é a capital do Império. Por uma questão estratégica, o Império Britânico divide esse estado da Bengala, que fica ao norte da Índia. Então, as revoltas passam a tomar as ruas. Sri Aurobindo se muda para Calcutá, bem no epicentro de todas as revoltas. E aí, finalmente, o Império Britânico vai conseguir o que ele queria. Depois de muito perseguir Sri Aurobindo por conta dos seus escritos, dos seus artigos nos jornais, nas revistas, seus discursos públicos, depois de tanto perseguir Sri Aurobindo e não conseguir prendê-lo. E por que o Império Britânico não conseguia prendê-lo? Porque Sri Aurobindo, nos seus discursos, tanto falados quanto escritos, ele não atacava o Império Britânico. Então, não tinha motivação para o Império Britânico prendê-lo. Os discursos de Sri Aurobindo eram apenas no sentido de despertar a população indiana da ignorância. Por exemplo, ele dizia: o responsável pela colonização na Índia não são os ingleses, são os indianos, que deixam ser explorados e colonizados. É a ignorância do povo indiano a maior responsável pela exploração e a miséria na Índia. Então, quando ele falava isso, não tinha como o Império Britânico prendê-lo. No entanto, o que é que acontece? Em certo momento, 1908, Sri Aurobindo com 36 anos, as revoltas todas acontecendo nas ruas, luta pela independência indiana, vai acontecer um incidente. Havia um juiz que sempre costumava dar penalizações muito duras para os manifestantes indianos. E uma bomba vai ser jogada numa carruagem, numa carroça, onde se pressupunha que esse juiz lá estava. No entanto, houve uma confusão e quem estava na carruagem era uma mãe e uma filha inglesas. A bomba explode e mata as duas. Quando essa bomba explode e mata as duas, a polícia britânica vai correr atrás de todos os responsáveis por esse grande ato terrorista. E aproximadamente 46 pessoas serão presas. 36 se tornarão réus. Uma das pessoas presas, quem foi? Sri Aurobindo. Às 5 horas da manhã, 12 policiais invadem a casa de Sri Aurobindo com arma em mãos e levam Sri Aurobindo para a cadeia. E dizem que ele é o principal responsável pelos atentados terroristas. Sri Aurobindo, então, é colocado na cadeia por 1 ano. Durante 1 ano, ele fica numa solitária. No entanto, para o próprio Sri Aurobindo, essa prisão foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Mesmo sem ele ser culpado pela explosão da bomba, mesmo sem nunca ter havido provas contra ele, o Império Britânico conseguiu prendê-lo. Afinal, ele era divulgado nos jornais como o homem mais perigoso da Índia. Como o homem mais perigoso da Índia. Perigoso por quê? Porque ele ameaçava o poder do Império Britânico. Porque ele incomodava o poder do Império Britânico. Então, com esse pretexto da bomba, Sri Aurobindo conseguiu ser preso. E aí, existe aqui um texto do próprio Sri Aurobindo, que eu vou ler para vocês, quando ele foi preso, que ele falava o seguinte: durante a minha prisão,
tive algumas experiências espirituais. Por exemplo, durante 15 dias na prisão de Alipur, Swami Vivekananda, um grande santo, um grande sábio, um grande yogi da Índia, Swami Vivekananda me visitou, me deu aulas. Até que eu captasse o necessário, Swami Vivekananda continuou me ensinando. Durante 15 dias, imprimindo em minha mente as operações da consciência superior, que conduz à supermente. Sri Aurobindo, então, traz aqui alguns relatos sobre experiências que ele viveu na prisão. Ele foi preso em 1908. Recebeu durante 15 dias a visita do grande Swami Vivekananda. Só que tem um detalhe. Swami Vivekananda faleceu em 1902, bem antes da prisão de Sri Aurobindo. Então, o que é que passa a acontecer aqui? Sri Aurobindo passa a colecionar várias experiências espirituais decorrentes do yoga que ele passou a praticar um ano antes de ir para a cadeia. Um ano antes de ser preso, Sri Aurobindo busca um grande mestre, um grande sábio de yoga, e permanece durante 3 dias com ele, trancado em uma casa, e o mestre passa instruções de yoga para Sri Aurobindo. Quais são as instruções? Não são posturas, não são asanas. Ele não fazia invertida, não colocava o pé na nuca, não fazia nada disso. As práticas de Sri Aurobindo eram pranayamas profundos, praticados ao longo de várias horas, e meditações também profundas. Depois de 3 dias de instruções, pranayamas e meditação, Sri Aurobindo passa a ter experiências espirituais profundas e que ele leva para esse período de prisão durante um ano. Afinal, se você fica durante um ano numa solitária, o que é que dá para se fazer num período desse? Um texto aqui interessante é o seguinte. Sri Aurobindo diz, nos seus escritos, que se tornaram um livro, que é um livro chamado Dias de Prisão, ele diz o seguinte: quando eu estava adormecido na ignorância, eu chegava em um lugar de meditação cheio de homens santos e sábios e achava que a companhia deles era muito chata, muito enfadonha. E o lugar de meditação eu achava que era uma prisão. Quando eu despertei, Deus me conduziu a uma prisão e fez dela o meu lugar de meditação. Então o que acontece aqui, pessoal? A prisão de Sri Aurobindo durante um ano é um momento crucial que vai transformar a vida dele e que vai revelar a missão de vida dele. Num outro escrito dele, ele diz: minha solitária tinha 3 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Não tinha janela. Na frente havia uma grade com fortes barras de ferro. Fora havia um pequeno pátio com chão de pedras e uma alta parede com tijolos. No alto dessa porta havia uma pequena abertura, à altura dos olhos. De vez em quando o carcereiro olhava para ver o que eu, seu prisioneiro, estava fazendo. No entanto, por incrível que pareça, eu não estava aborrecido estando preso. Bem ao contrário, eu me alegrava. Me alegrava que nenhuma diferença tinha sido feita entre os prisioneiros comuns, analfabetos, e nós, prisioneiros políticos. E eu ofereci essa minha experiência na prisão, todos os dias, eu ofereci como um sacrifício de amor à Mãe Divina. Eu me dei conta de que essa era uma experiência, uma ocasião única de me elevar acima das dualidades e uma experiência que me possibilitava compreender o que era yoga. Então, olha que interessante, ele compreende o que é yoga estando preso numa solitária durante um ano. E aí, o que é que acontece? Após essa experiência com Swami Vivekananda, Sri Aurobindo passa a relatar algumas outras experiências espirituais também. Por exemplo, chega um momento em que passa a visualizar tudo em sua volta: paredes, chão, grade, carcereiro, muros de tijolos. Ele passa a observar tudo como se fosse uma projeção, como se uma inteligência estivesse projetando tudo que estava ali materializado, incluindo o carcereiro, incluindo o corpo dele próprio. As experiências se aprofundam e ele passa a visualizar, depois de alguns meses, não apenas uma projeção, mas ele passa a observar que tudo
em volta dele, materializado, grade, parede, chão, cama, árvore, tijolo, carcereiro, ele visualiza nisso tudo a manifestação daquilo que ele chama de Krishna. Krishna, vocês devem saber, é o símbolo indiano, é um personagem histórico mitológico que representa a consciência divina universal, a inteligência de onde tudo se manifesta. Ele passava a visualizar em tudo a manifestação de Krishna. Obviamente, no início isso assusta ele um pouco, mas ele começa a perceber que essa visão, essa percepção, esse nível sutil de consciência permanece com ele depois da prisão durante toda a sua vida. E se torna algo natural, natural tanto quanto respirar. Então é algo que passa a não mais assustá-lo, mas é uma experiência na qual ele se integra, né? E ele se abre para essa experiência, no sentido de começar a confiar no próprio movimento da vida, no próprio movimento de Krishna, na própria inteligência e consciência universal. Por exemplo, durante a sua prisão acontece o julgamento. Ele foi preso em maio de 1908. Em maio de 1909 acontece o julgamento, que vai julgar se ele será condenado à morte ou não. Porque aqui a pena era o quê? Forca. Sri Aurobindo foi acusado pelo Império Britânico de alta traição. Essa foi a alegação da prisão dele, alta traição. E a pena era forca, pena de morte. Então chega o momento do julgamento. Só que olha que curioso, antes do julgamento, Sri Aurobindo se encontrava com o seu advogado, né? O seu advogado de defesa. Só que como as experiências espirituais com Sri Aurobindo se aprofundaram, ele passou não apenas a visualizar o que ele chamava de Krishna, ele passava a escutar um chamado interno, uma comunicação interna que era a própria voz de Krishna. E Sri Aurobindo, ele foi orientado a não mais conversar com o seu advogado de defesa. A voz de Krishna dizia: Sri Aurobindo, você não precisa orientar o seu advogado. Deixa que eu mesmo faço isso. Eu vou atuar através do advogado de defesa no momento do julgamento. Então, Sri Aurobindo, ele passa a não mais se encontrar com o próprio advogado de defesa e apenas confia no desenrolar dos acontecimentos, né? E aqui, quero trazer mais um detalhe que é o seguinte. Sri Aurobindo, obviamente, em um ano de prisão, ele oscila entre alegria, entre tristeza, entre dor, entre sofrimento, mas, acima de tudo, compreendendo o valor daquela experiência para o crescimento da alma. E aí chega um instante em que Sri Aurobindo revela nos seus escritos uma frase que ele recebe de Krishna, que é a seguinte. Krishna me disse: Sri Aurobindo, os vínculos e apegos que você não teve forças para quebrar, eu os rompi para você. Eu tenho uma outra missão para você cumprir, e é por isso que eu te trouxe até aqui, até a prisão, para treinar você para o meu trabalho. E quando ele escuta essa voz, 4 dias depois, o tio dele envia para ele um livrinho, bem simples, bem básico, chamado Bhagavad Gita. A maior obra da espiritualidade indiana, talvez uma das maiores do mundo, em que conta o diálogo entre Krishna, consciência maior, e Arjuna, que representa o ego humano. Sri Aurobindo lê o Bhagavad Gita, aprofunda os seus estudos sobre o Bhagavad Gita, e então o julgamento vai começar. No momento do julgamento, que se tornou muito famoso na Índia, acontece uma outra experiência espiritual, em que o advogado de defesa faz um discurso, e esse discurso se torna meio que uma profecia. Os juízes passam a escutar aquele discurso de uma forma muito atenta, todos os presentes escutam aquele discurso de uma forma muito atenta e é considerado uma profecia. O discurso diz o seguinte: o advogado de defesa diz: no tribunal, meu apelo aos senhores é este. Muito depois que essa confusão cair em silêncio, muito depois desse tumulto, quando a agitação cessar,
muito depois que a morte nos tiver levado a todos nós, ele, Aurobindo, será visto como o poeta, o profeta, e como aquele cujo amor abraçou a humanidade. Suas palavras, palavras de Sri Aurobindo, ecoarão repetidamente não apenas na Índia, mas mais além, através de mares, através de terras distantes. Portanto, eu vos digo, juízes, um homem como este, que está sendo acusado, a quem foram atribuídos delitos, encontra-se agora não somente diante do tribunal desta corte, mas encontra-se diante do tribunal da Corte Suprema da História. E essa foi a fala do advogado de defesa no meio do tribunal. 1909, no momento em que Sri Aurobindo era até então apenas um líder revolucionário do Partido Nacionalista, que lutava pela independência da Índia. Após esse discurso, que ninguém sabe de onde veio, Sri Aurobindo foi absolvido. Então ele sai da prisão em 1909. Quando ele sai da prisão, ele passa a fazer alguns discursos mais inflamados ainda pela luta da independência. Passa a escrever em 2 jornais muito famosos que lutam pela independência da Índia, e ele passa a articular os movimentos de resistência que boicotam a Inglaterra. Afinal, ele passa a perceber o seguinte: qual é a melhor forma de acabar com a colonização inglesa? A colonização é um empreendimento econômico. A colonização está acontecendo aqui na Índia apenas por conta do quê? Dinheiro, lucro, exploração do próximo para conseguir lucro. Então, a melhor forma que a gente pode fazer para acabar com a colonização é não cooperar com a colonização. Então, eles organizam os movimentos de boicote. A partir de agora, nenhum indiano vai comprar nenhum produto que seja um produto feito pelos ingleses. Vai comprar apenas produtos locais. Então, passam a surgir o quê? As fábricas, as fabriquetas locais, que fabricam roupas, que fabricam os itens básicos para a sobrevivência dos indianos. Até então, eles tinham que comprar roupas até dos ingleses. O algodão era indiano, eles tinham que comprar o tecido, a roupa, dos ingleses. E os indianos passam a boicotar, passam a construir suas próprias fábricas, para fabricar não apenas tecidos, não apenas roupas, mas outros produtos também. E através desse boicote, o empreendimento econômico inglês chamado colonização dá uma estremecida. Os ingleses novamente passam a perseguir Sri Aurobindo loucamente. Em 1910, um ano após ele ter saído da prisão, ele novamente passa a receber algumas mensagens internas. E a mensagem diz: você precisa deixar o movimento político. A missão para o que eu te preparei é uma outra missão. E ele passa a receber orientações sobre como fugir dos ingleses que estão perseguindo ele. Os espiões ingleses todos em busca de Sri Aurobindo. Então, ele sai de Calcutá, através do rio, foge e se esconde numa vilazinha ao norte, na casa de um ativista político que também luta pela independência, fica ali escondido durante alguns meses, e de repente ele recebe uma nova ordem, que é para ele se retirar dessa vilazinha ao norte de Calcutá, e ele deve ir para o sul da Índia, a mais de 2.000 quilômetros de distância, numa cidade que está lá ao sul, que na verdade é uma colônia francesa, chamada Pondichéry. Sri Aurobindo, então, orquestra uma nova fuga de barco, em que ele embarca num navio francês, consegue fugir dos espiões ingleses, sempre seguindo os direcionamentos, as orientações dessa voz interna, e ele consegue chegar ao sul da Índia, em Pondichéry, numa colônia francesa onde os ingleses não conseguem mais pegá-lo. E lá, em 1910, ele se retira definitivamente do movimento político pela independência da Índia. E aí quando as pessoas perguntam para ele por que é que ele se retirou, ele simplesmente diz: eu percebi que não existe Índia, não existe Inglaterra, não existe indiano e não existe inglês. O que existe é ser humano, o que existe é a vida. E eu percebo que minha luta, que antes era pela libertação da Índia, minha luta agora é pela libertação do mundo, é pela libertação do ser humano. O ser humano que está preso, aprisionado, em profunda ignorância.
A ignorância do ser humano é tanta que, inclusive, está levando o mundo a daqui a pouco realizar uma guerra mundial. E ele diz, a minha luta a partir de agora será também não apenas por amor ao indiano, mas também por amor ao inglês. Afinal, o inglês precisa se libertar dessa ignorância e dessa obsessão que o faz querer explorar o próximo. E a via política nunca vai tirar o ser humano da sua própria ignorância. O único caminho que liberta o ser humano da sua própria ignorância é a consciência, é o conhecimento. O conhecimento sobre si próprio. Perceber o que se é para além de um indiano, ou de um inglês, ou de alguém que tem uma pele preta, ou uma pele branca, ou fala esse idioma, ou outro idioma, ou tem essa religião, ou a outra religião. Antes de todas essas divisões que causam separações, que geram violência, que geram exploração do ser humano pelo próprio ser humano, antes de todas essas divisões, nós somos vida. Somos ser humano. Apenas esse conhecimento é que vai libertar o ser humano da sua própria ignorância e que gera todos os outros males para a humanidade. Todos os males da humanidade surgem a partir da ignorância. O caminho político nunca vai salvar o ser humano. Apenas a espiritualidade. Então, a partir de agora, Sri Aurobindo traz um fato que é óbvio, simples e básico, que é qual? Se a gente quer ver qualquer transformação na sociedade, é preciso que haja uma transformação interna no ser humano. Caso contrário, nunca haverá uma evolução social. A evolução ou revolução é interna, primeiro. Para que a consequência dessa evolução ou revolução interna, de expansão de consciência, de elevação de alma, a consequência se transborde para o social. Então agora, a luta de Sri Aurobindo por um possível mundo mais fraterno e amoroso é através da espiritualidade, de uma educação humana, de uma educação integral do ser humano. Ele vai viver em Pondichéry, nessa colônia francesa, de 1910 até o seu último dia de vida, quando ele desencarna em 1950. No entanto, várias coisas ainda estão aqui para acontecer. Olha só que interessante. Do outro lado do planeta, na capital francesa, em Paris, nasce, em 1878, Mirra Alfassa. Mirra Alfassa nasce em Paris, se torna artista, musicista, vive com seus amigos, com seu ciclo familiar, convivendo com a grande elite parisiense. É amiga íntima de todos os artistas franceses do final do século XIX. E Mirra Alfassa, desde a infância, desde os 6 anos de idade, ela tem sonhos, projeções astrais, sonhos muito concretos, vivenciais, em que nesses sonhos sempre lhe aparecia, desde a infância, um senhor com uma pele escura e com uma barbinha branca. E é esse ser que ela sempre encontra nos seus sonhos. Mirra Alfassa cresce, chega à sua adolescência, artista, se casa, e em 1914 ela vai visitar uma colônia francesa na Índia chamada Pondichéry, que você sabe é onde está vivendo Sri Aurobindo. Quando ela pisa em Pondichéry e dá de cara com Sri Aurobindo, ela fala para o marido dela, o Paul Richard, que era um grande professor e filósofo. Ela fala, Benê, aquele com quem a gente encontra nos sonhos, ele está aqui. Ou seja, todas as suas experiências espirituais que Mirra Alfassa tem desde a infância nos seus sonhos, e mais tarde na adolescência, e mais tarde na vida adulta, durante as suas meditações, nos planos astrais, aquele ser com quem ela sempre se encontrava, existe. Aqui na matéria. E é Sri Aurobindo. Então, em 1914, acontece o grande encontro, pela primeira vez pessoalmente, Mirra Alfassa e Sri Aurobindo. No entanto, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Mirra Alfassa volta para a França. O marido dela é convocado para lutar na guerra. Então,
Durante a guerra, eles vão também para o Japão e passam vários anos no Japão, até 1920. Enquanto isso, Sri Aurobindo ficou em Pondicherry, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Boa parte dos seus livros, que tem cada um deles quase 1000 páginas, ele passa a escrever e divulgar semanalmente numa revista chamada Arya. Nessa revista Arya, ele vai divulgando os vários capítulos que comporão o seu livro, seus vários livros no futuro. E aí Sri Aurobindo passa a ter algumas experiências interessantes também, como por exemplo, durante as suas meditações profundas, ele passa a intencionar um acontecimento que está acontecendo, por exemplo, a milhares de quilômetros de distância na Europa, durante a guerra. Ele passa a intencionar que aquele acontecimento vá tomando certos desdobramentos no sentido de cessar os conflitos da guerra. Quando ele olha nos jornais 3 dias depois, ele percebe que os acontecimentos que os jornais estão noticiando, boa parte dos acontecimentos são acontecimentos que ele intencionava e direcionava durante as suas experiências de meditação profundas. Então Sri Aurobindo se recolhe no sentido de escrever muitas e muitas páginas e no sentido também de meditar e se elevar para esse estado de consciência sutil, num nível de consciência pura, para perceber qual a possibilidade de, através de uma atuação à distância, num plano sutil, de alguma forma ele contribuir para que a Primeira Guerra Mundial vá cessando. E ele registra nos seus escritos quando essas intenções funcionam e quando não funcionam. Boa parte das vezes ele começa a perceber que sim, ele tem a possibilidade de direcionar os acontecimentos da guerra no sentido de cessar os conflitos, contribuir de alguma forma para aquilo acabar. E aí, então, a guerra acaba em 1918. Em 1920, Miha Alfassa volta para a Índia, de onde ela não vai sair nunca mais. Nem um dia sequer, no restante da sua vida, Miha Alfassa saiu de Pondicherry. Desde o momento em que ela chegou novamente, em 1920, ela reconheceu: daqui para frente, minha missão de vida é com a disseminação do conhecimento do yoga integral. Miha Alfassa e Sri Aurobindo formam então uma dupla espiritual. Não são um casal, marido e mulher, mas são uma dupla espiritual. Sri Aurobindo cada vez mais vai ficando na retaguarda, cada vez mais vai se isolando, no sentido de se concentrar para as meditações profundas e para os escritos dos vários livros. E toda aquela canalização daquele conhecimento denso e brilhante ganha forma através da atuação da mãe. Miha Alfassa ganha o apelido de mãe por Sri Aurobindo. Por que mãe? Porque é a máter. Máter significa mãe. Máter é aquela que materializa. É a mãe que vai materializar, por exemplo, todos os livros de Sri Aurobindo. Vai materializar também o ashram de Sri Aurobindo. Conforme mãe e Sri Aurobindo começam a trabalhar juntos, eles começam a receber seguidores para morar junto com eles. No início, são 5 pessoas. Depois, 25 pessoas morando junto com a mãe e Sri Aurobindo. Em 1926, se funda oficialmente Sri Aurobindo Ashram, uma grande comunidade em que ali será desenvolvido todo o conhecimento do yoga integral e será colocado em prática. Mas afinal, o que é yoga integral? Perceba o momento histórico que eu estou trazendo aqui como cenário. Guerras mundiais, humanidade perdida numa ignorância absurda que o leva a raça humana a explorar o próximo, matar o próximo, apenas para conseguir lucros cada vez maiores. Ou seja, o que domina a consciência humana nesse momento, nessa era, é um materialismo profundo. De onde surgirá todas as violências, todas as injustiças, todas as desigualdades. Junto com esse materialismo, o próprio yoga vai sofrer algumas degradações. Por exemplo, 1920, início desse século XX,
1910, 1920, 1930, aquilo que era conhecido como yoga enquanto um caminho de evolução espiritual, caminho de aprimoramento da alma, um caminho através do qual eu entro em estado de consciência chamado yoga, cuja tradução da própria palavra é união. Yoga significa união e adequação. União com quê? Adequação com quê? Essa palavrinha yoga, desde milênios antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, a palavra yoga sempre foi uma palavrinha que faz referência a um caminho espiritual em que o indivíduo humano se une, se adequa à sua própria essência, que é o quê? Uma essência cósmica, universal, eterna, infinita. Quando nós somos ignorantes, nós achamos que somos apenas um ser humano. E nós não somos seres humanos que têm uma vida. Nós somos a própria vida universal se manifestando temporariamente em formatos humanos. Nós somos o próprio universo inteiro, a própria consciência cósmica se manifestando em formato humano, temporariamente. Nós somos o divino, nós somos o sagrado, aquilo que os indianos chamam de Atman, aquilo que os budistas chamam de o vazio, aquilo que os egípcios chamam de o todo, aquilo que os ocidentais chamam de Deus. Mas aqui na visão indiana não é um Deus pessoa, é um Deus em qual sentido? É um Deus onipresente, onisciente, onipotente. É uma inteligência cósmica que está em tudo, está em todos, de onde surgem todas as formas de vida. Uma inteligência que está permeando todas as formas de vida. É um todo, é uma consciência totalizante, amorosa, plena, bem-aventurança pura. Vida gerando todas as formas de vida. Quando a gente está em união com essa percepção, compreendendo essa essência que somos, estamos em yoga. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que brotam em mim, sem precisar fazer força, sem precisar fazer esforço, brota em mim o quê? Valores, princípios amorosos, fraternais. Eu vou querer existir a partir de agora, não para beneficiar apenas o meu próprio ego, apenas a minha pessoa. Eu passo a existir agora porque agora eu me vejo sendo um veículo do quê? De manifestação do amor. Para quem? Para todos os seres. A partir da visão de yoga, a minha vida se ressignifica. Eu entendo que todos nós aqui somos o espírito universal, a inteligência universal, a consciência, Deus, seja lá a palavra que você quiser usar. Ninguém é mais sagrado que ninguém. Somos igualmente sagrados, vindo da mesma fonte, vindo da mesma origem. Todos somos a vida divina. Quando a gente percebe isso, a gente passa a manifestar uma existência que quer gerar benefícios para todos os seres. Isso é yoga. No entanto, nesse período histórico de extrema materialidade, o que acontece? Yoga passa a se tornar apenas uma ginastiquinha, um conjuntinho de posturas. E por que isso acontece? Por um fato bem simples. O que está acontecendo na Índia nesse período? 1900, 1910, 1920. Está acontecendo uma colonização, uma exploração inglesa sobre a Índia. O exército inglês está em massa, rodeando todas as vilas indianas, todos os pedacinhos da Índia. E eles começam a se defrontar, tomar contato com uma civilização indiana muitíssimo espiritualizada. Tão espiritualizada que fica até estranho para a cultura ocidental inglesa, que é uma cultura muito materialista. São os pioneiros da Revolução Industrial. Como assim? Uma civilização que é a pioneira na Revolução Industrial, aquela revolução que quer transformar a natureza em mercadoria, de repente entra em contato com uma civilização completamente espiritualizada, que não vê a natureza como mercadoria, vê a natureza como algo sagrado. É a terra que é a minha mãe, é a mãe índia. A terra é minha mãe, não é uma mercadoria. A natureza é minha mãe, é meu pai, é o que me provê a existência. Esse choque de cultura vai trazer algumas degradações e prejuízos, inclusive para o yoga, nesse momento histórico. O que vai acontecer?
Os ingleses vão perceber e conhecer uma técnica do yoga que os indianos utilizam, que é uma técnica que não é para o corpo físico. É uma técnica que se utiliza do corpo físico para alcançar uma compreensão espiritual sobre a vida. E é uma técnica chamada Hatha Yoga. A palavra Hatha significa vigor. Hatha Yoga é através do vigor você alcançar a consciência do yoga. Né? E aqui independe qual é o estilo. Se é Ashtanga, se é Iyengar, se é Hot Yoga, se é Power Yoga. Aliás, esses estilos todos nem existem ainda nessa época. Passam a existir só depois. Mas independente da forma, do estilo em que se praticam os asanas, que são as posturas, e os pranayamas, que são as técnicas respiratórias, todos os estilos diferentes são Hatha Yoga. Estilos diferentes do Hatha Yoga. E os ingleses observam os indianos praticando Hatha Yoga e eles pensam, uau, essa técnica pode ser muito útil para ser utilizada no exército. O aprimoramento físico dos soldados ingleses. Então, essa técnica do yoga, que é apenas uma de várias técnicas, de vários caminhos para se chegar ao estado de consciência do yoga, essa técnica específica, práticas de posturas, por beneficiar fisicamente os soldados, ela é levada através da colonização para a Europa. E o que é que chega de yoga na Europa através dos soldados ingleses? Chega apenas o Hatha Yoga. E ainda assim, não chega o Hatha Yoga como uma meta espiritual, com um propósito espiritual. Chega na Europa o Hatha Yoga com um propósito e uma meta apenas o quê? Física, estética. No máximo, terapêutica. E aí, a partir de então, todo o fundamento espiritual do yoga é removido. Porque os ingleses não gostam desse aspecto espiritual. E o yoga que o mundo conhece passa a ser conhecido apenas através do aspecto físico, que foi levado da Índia pelos soldados ingleses para a Europa, então se dissemina na Europa inteira, mais tarde vai para os Estados Unidos, mais tarde ainda chega ao Brasil. E é por isso que sempre que alguém fala a palavra yoga, o que você imagina logo de cara são as posturas físicas, que não resumem o que é yoga. As posturas físicas são práticas de uma técnica chamada Hatha Yoga. Uma técnica de várias que existem para se conquistar o despertar e a evolução espiritual. Então, nesse momento histórico, o yoga está sendo perdido. O yoga está sendo banalizado. O yoga está sendo distorcido. Mas Sri Aurobindo percebe o seguinte, é no yoga que está a possibilidade da salvação da raça humana, no sentido de trazer autoconhecimento e o consequente despertar para a vida espiritual, que vai livrar o ser humano da própria ignorância e de todo esse materialismo que gera violência, que gera exploração. Então o yoga integral surge como um movimento, a partir principalmente de 1926, quando se funda oficialmente Sri Aurobindo Ashram. O yoga integral passa a se tornar um movimento de renovação sobre o que é yoga, de resgate do yoga que está agonizando, que está sendo reduzido cada vez mais apenas a uma ginástica. E aqui a palavrinha integral não é porque surge um estilo novo de yoga chamado yoga integral, é uma palavra para reforçar o quê? Que o yoga, ele não é apenas prática de posturas. O yoga, em seu aspecto total, integral, que foi perdido, que foi esquecido, ele é o quê? É um caminho de despertar da alma, que acontece não apenas através do Hatha Yoga, mas acontece também através do Jnana Yoga, que é o quê? Conhecimentos, estudos, intelecto. Isso que a gente está fazendo aqui é uma prática do quê? De Jnana Yoga. Conhecer o yoga, alcançar o estado de consciência do yoga através dos estudos, do aprofundamento filosófico e intelectual. Olha quantos caminhos para se chegar ao yoga. Conhecimento, Jnana Yoga. Bhakti Yoga, através da devoção, das práticas devocionais, dos cantos de mantras. Através de práticas devocionais, você alcança também o estado de consciência de unidade com a vida.
yoga. Para além da devoção, karma yoga. O yoga através das suas ações, através do seu servir ao próximo, contribuir com a evolução do todo, dissolver o próprio egocentrismo e se colocar a serviço do próximo. Karma yoga. E também Raja Yoga, o caminho da meditação, da concentração. Então existem tradicionalmente esses 5 caminhos do yoga. Jnana, conhecimento. Bhakti, devoção. Karma, através das ações. Raja, meditação. E o Hatha Yoga. Todos esses caminhos compõem uma educação integral do ser humano. Não apenas educar o meu corpo físico, mas educar o quê? O meu intelecto, o meu discernimento, a minha compreensão, a minha visão para além da matéria. Educar também o quê? As minhas emoções, a minha devoção, a minha reverência, o meu respeito emocional, sentimental em relação à própria bem-aventurança do mundo. É uma educação intelectual, uma educação emocional, uma educação das minhas ações, todas elas a serviço de algo maior. Uma educação completa e integral do ser humano. Isso é o yoga numa forma integral. Sempre foi, desde milênios antes de Cristo. Só que agora está se perdendo. Então, o movimento de resgate do yoga, de renovação, trazido por Sri Aurobindo e Miha Alfassa, a partir da década de 20, aproximadamente 100 anos atrás, é um movimento em que eles veem esse movimento como urgente, como necessário, para poder contribuir com a dissolução da ignorância humana e dos males da humanidade. Essa urgência se agrava, essa necessidade se agrava, porque logo em seguida o que é que chega? Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial é um outro período em que Sri Aurobindo também se tranca no seu quarto e passa a escrever vários e vários livros. Passa horas com suas práticas meditativas e de pranayamas, atingindo esse estado sutil de consciência pura mais uma vez, para mais uma vez, de alguma forma, tentar contribuir num plano sutil com o fim, agora, da Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, Miha Alfassa trabalhando, ampliando os trabalhos do ashram que fica em Pondicherry. E aqui quero trazer um texto que é o seguinte. Sri Aurobindo diz o seguinte: Yoga deve ser revelado à humanidade, porque sem o yoga, a humanidade não conseguirá dar o próximo passo à evolução humana. Um outro trecho, Sri Aurobindo diz: o ideal do yoga integral não é aquela espiritualidade que nega a vida na matéria, que foge da vida, mas é aquela que conquista a vida pelo poder do espírito. Então, o que Sri Aurobindo traz aqui, mais uma vez, é o yoga enquanto um caminho de libertação do ser humano da própria ignorância, para que, inclusive, a gente encontre uma fraternidade universal em que a gente saia de uma escuridão que foi capaz de, por exemplo, gerar guerras. Um empreendimento muito bem sucedido chamado guerra. Um empreendimento financeiro, um empreendimento econômico chamado guerra. O lucro acima da vida. O lucro enquanto centro da vida. Então, observando até que ponto chegou a humanidade, é que Sri Aurobindo passa a escrever os seus livros. Ele vai escrever um livro que se tornou muito famoso e que, inclusive, concorreu ao Prêmio Nobel de Literatura. Pouca gente sabe disso, mas Sri Aurobindo foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel. Primeira vez em 1943, com esse livro aqui, A Vida Divina, uma visão da evolução espiritual da humanidade. Um livro de quase 1000 páginas. E, obviamente, ele não ganhou o Prêmio Nobel. Afinal, o homem mais perigoso para o Império Britânico nunca poderia ganhar um Prêmio Nobel. Mas, ao menos, ele foi indicado para não ficar feio diante da opinião pública mundial, né?
Ele escreve também um outro livro bem importante, chamado A Síntese do Yoga. Os princípios do yoga integral para a plenitude e unidade do ser e da existência, em que aqui ele sintetiza o que é a junção de todos esses vários caminhos que nos levam à consciência de yoga, compreensão da unidade da vida. Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga e o Hatha Yoga. Outros livros ele também escreve. Esses dois que eu mostrei são os dois que existem em versão no idioma português. Outros livros importantes são O Ideal da Unidade Humana, em que ele fala sobre sociedade, sobre economia, sobre política, e como que a economia, a política e a sociedade podem ser compreendidas através de uma visão espiritual. Um outro livro importante é O Ciclo Humano, em que ele fala sobre o mesmo tema. Então percebam que Sri Aurobindo, ele sempre vai perceber a existência humana como uma obra coletiva, em que o nível da nossa consciência é que vai ditar como a sociedade vai funcionar. O que vai definir o que é a sociedade não são apenas os aspectos econômicos ou políticos ou culturais. Os aspectos políticos, econômicos e culturais são resultados do nível de espiritualidade do ser humano. Nível de espiritualidade eu quero dizer o quê? Os valores éticos, os valores morais. Todas as crises que a humanidade sofre, crise política, crise econômica, crise ambiental, crise cultural, todas elas são consequências de uma crise que vem antes, que é uma crise espiritual, que é uma crise ética e moral. E é por isso que o yoga é um caminho que, para Sri Aurobindo, tem o intuito, inclusive, de trazer a espiritualidade para a matéria. Enquanto muitos yogis falam que a gente apenas consegue viver a vida espiritual quando desencarnar, a nossa libertação só acontecerá quando desencarnar, ou seja, para algo além da matéria. O yoga integral nos traz a percepção do que a espiritualidade está acontecendo quando? Aqui, agora, na matéria. A matéria é a base onde o espírito se desenvolve. É aqui na Terra que a gente pisa que acontece a evolução da alma. A matéria é apenas a projeção do próprio espírito. Então a tal da espiritualidade precisa descer aqui para a matéria. É trazer o céu para a Terra. Esse céu que está todo mundo buscando, um dia eu vou chegar no reino do céu, um dia eu vou para o céu, lá no Papai do Céu. É interessante a gente perceber que essa palavra céu, ela sempre foi uma metáfora, desde milênios antes de Cristo, para fazer referência ao quê? O céu sempre foi a metáfora para uma mente harmônica. O céu como um estado de consciência harmônico. Eu experimento o céu à medida em que eu estou em unidade com a própria vida. Então essa harmonia interna, esse céu que eu experimento dentro de mim, ele transborda para a minha relação com o próximo. Transborda para a minha relação com o todo. Esse é o céu que a gente está buscando e que precisa ser trazido aqui para a Terra. É por isso que existe essa frase que eu li agora há pouco e vou ler de novo. O ideal do yoga integral não é a espiritualidade que nega a matéria e foge da vida. Mas é o quê? É a conquista da vida pelo poder do espírito. Trazer uma nova consciência para cá, para as nossas relações humanas, para a relação na matéria. Que a visão espiritual possa guiar a vida material. Isso é o yoga. Isso sempre foi o yoga. Isso sempre será o yoga. O yoga integral é a percepção disso tudo. O yoga na sua integralidade. Não é mais um estilo diferente de yoga. O yoga integral é apenas o quê? O yoga. Genuíno, legítimo, original, como um caminho de despertar, de elevação, que inclui as posturas do Hatha Yoga, mas não são apenas as posturinhas do Hatha Yoga. As posturas do Hatha Yoga a serviço de algo maior, né?
E esse é o movimento do yoga integral. Essa é a vida de Sri Aurobindo. Essa é um pouco da vida de Miha Alfassa. E aqui trago alguns detalhes. Olha só. Sri Aurobindo nasceu em 15 de agosto de 1872. Durante muito tempo, foi o principal líder revolucionário do movimento de independência da Índia. Ele viu em vida a Índia liberta do Império Britânico? Sim, porque Sri Aurobindo faleceu, fez a passagem, deixou seu corpo físico em 1950. E a Índia se tornou independente da Inglaterra em 1947, 3 anos antes de Sri Aurobindo fazer a passagem. Detalhezinho, a independência da Índia aconteceu também em 15 de agosto, no dia do aniversário de Sri Aurobindo, seu principal líder revolucionário que lutou pela independência. Será que Sri Aurobindo, em algum plano sutil, também influenciou esse movimento de independência nos bastidores espirituais? E a independência aconteceu no dia do seu próprio aniversário? Aí eu deixo para a interpretação de cada um e cada uma, né? E, bom, quero trazer um último detalhe, que é o seguinte: 1950, o ano em que Sri Aurobindo faleceu. Dias antes do seu falecimento, ele chega para a mãe, Miha Alfassa, que então coordena todo o desenvolvimento do Sri Aurobindo Ashram, e ele diz: um de nós dois vai precisar passar para o outro lado do véu, para que a gente possa continuar desenvolvendo a tarefa, a missão, de forma mais eficaz. Esse passar por o outro lado do véu significa desencarnar. E quando Sri Aurobindo fala isso para a mãe prontamente se disponibiliza a fazer o desencarne para passar para o outro lado do véu e atuar apenas no plano da consciência pura, fora da materialidade. Sri Aurobindo diz: não, deixa que eu mesmo vou, porque o teu corpo físico está mais preparado do que o meu para atuar aqui na matéria. Então você fica e eu vou. Então, dias depois, Sri Aurobindo começa a ter sua saúde bem agravada. Ele recusa os atendimentos médicos, ele recusa os altos cuidados de saúde, e as pessoas passam a questioná-lo: por que você está fazendo isso? Você precisa de atendimento médico, você precisa de altos cuidados. Sri Aurobindo simplesmente nega a presença dos médicos. E ele simplesmente diz que é preciso ser assim, e se eu tentar me explicar, vocês nunca vão entender por que é que precisa ser assim. Então deixe estar. Então Sri Aurobindo faz a passagem, deixa o próprio corpo físico em 5 de dezembro de 1950. Nesse ano, ele é indicado pela segunda vez ao Prêmio Nobel, só que agora é o Prêmio Nobel da Paz, por reconhecimento a todas as suas atividades, todas as suas ações, toda a sua jornada através do yoga em direção à paz universal. Mais uma vez, obviamente, ele apenas foi indicado, mas não ganhou, né? E a partir de 1950, a mãe, Miha Alfassa, passa a guiar o Sri Aurobindo Ashram com os mais de 1.000 discípulos que moram no ashram. Aquilo que começou com 5 discípulos, depois 25, em 1950 passa a ter mais de 1.000 pessoas morando no ashram. O ashram Sri Aurobindo ainda hoje existe, em Pondicherry. É um lugar que tem um poder muito grande quando você chega lá, né? Um poder quase que palpável. E é um lugar que ocupa vários quarteirões no centro da cidade de Pondicherry. E nesses vários quarteirões, o que acontece? Em todos esses prédios que fazem parte do ashram, acontece o yoga. O yoga no seu formato integral, yoga mesmo, né? Mas não é o yoga hatha, yoga, posturas, invertida, pé na nuca. Não é isso. É o quê? É yoga o que acontece. Serviços sociais, escola, asilo, alimentação,
para a população miserável da Índia, que precisa de cuidados porque são vítimas de uma estrutura social bem injusta e desigual, né? E quando a gente fala em desigualdade, injustiça, miséria e pobreza, não é porque é uma crise. A miséria é um projeto. A desigualdade é um projeto muito bem elaborado. Por incrível que pareça, faz parte de todo um mecanismo, né? E para cuidar dessa população excluída, yoga. Já que o governo não cuida, os yogis, os devotos, em demonstração de amor universal, de fraternidade universal, servem aqueles que mais precisam e que são excluídos. Então acontecem as práticas de karma yoga, oferecimento de serviços de educação, hospitais, asilo, aulas de educação integral. Aqui, educação integral não é apenas ensinar português e matemática. No caso, ensinar hindi e matemática. Ensinar sânscrito e matemática. Educação não é só ensinar o ser humano a ler e fazer conta. É ensinar o ser humano a viver, a brotar, a manifestar a chama da vida, manifestar o seu pleno potencial máximo de realização, reconhecer seus dons, reconhecer seus talentos, para que todos esses talentos e a genialidade de cada ser humano seja colocada a serviço do universo. Educação integral. Educar o intelecto, educar as emoções, educar o agir, o fazer no mundo. Portanto, no ashram acontecem aulas de yoga que são o quê? Aulas de dança, esportes, música, teatro, artes plásticas, costura, escrita, astronomia, astrologia, diversas aulas, diversos cursos, diversas manifestações e expressões artísticas que o ser humano é capaz de colocar a serviço do mundo. Tudo isso é yoga. Yoga é a forma pela qual o espírito divino se manifesta através do ser humano. E o instrumento humano, o veículo humano, é capaz de manifestar o espírito, manifestar o divino de formas espetaculares. Artisticamente, dançando, cantando, fazendo teatro, ajudando o próximo, transbordando seu potencial para quem quiser beber da fonte, sem discriminar, sem represar, sem acumular. Vida não é represa, vida é fonte, é transbordamento. Educação integral é o caminho do yoga, que ajuda o ser humano a ser fonte de bem-aventurança. É aquilo que deveríamos ser todos nós. É aquilo o que somos todos nós. Mas alguns de nós ainda não percebeu, ainda não acordou. É simplesmente deixar a vida transbordar. Fecundar o universo. Fertilizar o universo com aquilo que se tem de melhor. Isso é yoga. Então no Ashram Shri Aurobindo é tudo isso que você vai encontrar. A manifestação do yoga de uma forma ampliada e integral. Né? Tem também o Hatha Yoga. Né? Tão importante quanto todas essas outras atividades que eu acabei de citar. Tudo bem? Mihail, faça, logo no seu último período de vida aqui na matéria, depois que Shri Aurobindo faleceu, fez a passagem em 1950, Mihail Fassa viveu aqui no corpo físico até 1973. 23 anos mais. E fez a passagem com 95 anos de idade. Nos seus 95 anos de idade, ela ainda teve forças para inaugurar um super projeto gerado por ela, que foi uma cidade internacional chamada Auroville, uma comunidade internacional onde moram aproximadamente 3.000 pessoas, de mais de 50 nacionalidades diferentes, onde lá se desenvolve uma forma de relação humana, não apenas baseada no dinheiro, mas baseada em alguns outros valores de troca. Existem outros valores de troca para além do dinheiro, né? E ali, em Auroville, foi meio que criado esse laboratório, onde os ensinamentos de Shri Aurobindo do Yoga Integral podem ser colocados em prática, ou ao menos tentar ser colocado em prática, através da vivência humana, da relação humana. Auroville é um lugar aberto para visitação, é um lugar que muita gente fica deslumbrada com a imponência do lugar, principalmente aquele templo
chamado Matri Mandir, que é uma grande abóbada, uma grande bola dourada, que é uma sala de meditação gigantesca que fica no centro da cidade de Auroville, que por sua vez é uma cidade que foi projetada no formato de uma espiral, de uma galáxia. Visto de cima, tem o formato de uma galáxia em espiral. No centro da galáxia, essa abóboda dourada gigantesca, que é o Matri Mandir, o templo da mãe. Com seus 90 anos, em 1968, ela inaugurou Auroville e viveu mais 5 anos vendo o desenvolvimento inicial de Auroville. Uma das suas últimas frases foi o seguinte: o que Shri Aurobindo representa para a história do mundo não é um ensinamento, nem mesmo uma revelação. É uma ação decisiva vinda direta do Supremo. E agora, concluindo de verdade, sem mais delongas, trago o texto da própria mãe, Mihalfasa, em que ela escreveu anos antes. E um texto que resume muito do que acabei de contar aqui hoje. Resume muito do contexto histórico, do momento histórico, do cenário, né? 22 de julho de 1914. Tu, consciência, tu és todo amor, e teu amor, ó consciência, resplandece no fundo de todos os pensamentos e todos os corações. Conclui tua obra, ó consciência. Conclui tua obra transformadora. Ilumina-nos. Abre as portas ainda fechadas. Alarga o horizonte. Estabelece seu poder, ó consciência. Unifica nossos seres e faz-nos participar de tua divina beatitude, a fim de que possamos compartilhá-la com todos. Deixe-nos vencer os últimos obstáculos. Deixe-nos vencer os obstáculos internos e externos. Superar as últimas dificuldades. Uma prece ardente e sincera nunca subiu para ti em vão, ó consciência. Em tua magnificência, sempre respondes a todos os apelos, e tua misericórdia é infinita. Ó divina consciência, deixe cair tua luz neste caos, e faz surgir deste caos um mundo novo. Cumpre o que está em preparação, e faz nascer uma humanidade nova. Uma humanidade que seja a expressão perfeita de tua nova e sublime lei. Nada deterá nosso ímpeto. Nada cansará nosso esforço. E repousando em ti todas as nossas esperanças e todas as nossas ações apoiadas pela nossa completa servidão à sua vontade, marcharemos para a conquista de tua manifestação integral, com a calma certeza da vitória. Com a calma certeza da vitória sobre tudo o que quiser se opor a nós. Saudação a ti, ó consciência, vida divina, mestra do mundo, triunfadora sobre toda e qualquer obscuridade. E esse é o texto, escrito por Mihalfasa em 1914, no ano em que ela e Shri Aurobindo se encontraram pela primeira vez, pessoalmente. Então, iniciaram esse grande movimento chamado Yoga Integral. Caminho de libertação do ser humano, da sua própria ignorância, para que se reconheça como um ser divino. Reconheça a si mesmo e reconheça o próximo como manifestações do mesmo divino. Isso é yoga. Agradeço pela presença de vocês, pela escuta, pela disponibilidade, e essa palestra vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, canal da Escola Purna. Provavelmente também vamos disponibilizar no podcast Filosofia do Yoga, que está no Spotify. Compartilhem com quem possa se interessar pelo tema e que possamos manter a chama acesa do Yoga. Namastê, muito, muito obrigado e até breve.